tempo aqui, mas tem mais gente boa vindo para o nosso palco e a gente precisa desse tempo. O nosso próximo painel traz ao palco um tema que é super interessante: profissões do futuro, nova economia, nova educação. E aí sobem 4 feras aqui para falar com a gente sobre isso. O Paulo Zenderski, presidente do Instituto de Transformação Digital. O Eduardo Glitz, fundador da NVA Capital, sócio da Startse, Warren Wu, Loving, Vortex, Conta Simples, Monkey, Fitbank, BMNC News e autor do livro Empreendedores. Ufa! Paulo Engler, sócio e presidente do conselho da Startse, e Felipe Ribeiro, cofundador e sócio da Evermont. Sejam muito bem-vindos. Levanta a mão. Todos ok? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Legal, plateia bacana. Bom, pessoal, vou explicar bem rápido a dinâmica para vocês entenderem, tá? Vou fazer uma introdução para todo mundo entender o contexto desse tema. Prometo que em 2 horas e 47 minutos mais ou menos eu termino. Depois nossos convidados, Eduardo, Pedro e o Felipe, abordam a visão deles sobre o tema e a gente começa a fazer um bate-bola com algumas perguntas. E no final nós vamos pedir para alguém da plateia que quiser fazer a sua pergunta, levante a mão, tá? Óbvio que a gente não vai poder liberar para todo mundo perguntar, mas uma das pessoas vai poder fazer a pergunta, ok? Eduardo, Pedro, Felipe, obrigado por estar com a gente, espero que vocês gostem. Vou pegar a colinha, tá, pessoal? O mundo mudou. Competências do profissional do futuro. E a gente tem no mundo que passou por uma transformação muito grande a partir da pandemia, a gente tem as organizações atuando em vários segmentos. Uma indústria que se preocupava em fabricar, hoje ela tem uma operação de varejo, principalmente no ambiente online. Quando a gente começa a falar na área educacional, óbvio que a gente está num processo de transformação muito grande, a gente tem raras exceções que ainda são muito insuficientes para atender a demanda do mercado. A gente tem um modelo de aprendizagem de longa duração, com conteúdo que tem muito pouca aplicabilidade na necessidade das empresas hoje. Então a gente tem uma nova economia, uma mudança constante e um grande desafio, especialmente para as novas gerações. Isso impacta no modelo de educação em todos os níveis. Isso nos obriga cada vez mais a questionar esse modelo. A gente precisa ter um elemento essencial para ensinar e aprender diferentes modelos. O momento atual nos traz um enorme desafio para todas as pessoas. Para alguém como eu, que tenho 61 anos, e há 5 fiz uma mudança de carreira, como um jovem de 18 anos, que muitos deles estão entrando numa universidade sem ter a garantia que aquela profissão que ele escolheu no final do curso vai se formar. E as organizações buscam por um capital humano inexplorado, muito incerto de tudo que está acontecendo, uma dinâmica de um sistema cada vez mais baseado no uso da tecnologia. Isso nos obriga a repensar o nosso modelo. Nesse novo contexto do mundo de negócio e educação, como um profissional vai ser valorizado? A minha geração, eu precisava ser especialista em alguma coisa. E hoje, nesse modelo que uma indústria não é mais só um fabricante, ele atua no varejo, a gente precisa também ter um outro tipo de conhecimento. Resumindo, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, produzir e consumir principalmente. E aí a gente precisa ter as pessoas preparadas. Então eu quero que cada um dos nossos painéis convidados traga a sua visão, a sua experiência. Vamos começar por Eduardo. Obrigado, Eduardo. Legal, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Acho que a gente combina de cada um fazer a sua apresentação, né? Contar um pouquinho da sua história. Meu nome é Eduardo Glitz, gaúcho, aqui de Porto Alegre, com muito orgulho. Tenho um histórico aí de mercado financeiro. Trabalhei no Walmart aqui no Rio Grande do Sul. Tive coragem de largar o mundo executivo para empreender no mercado financeiro. Fui ser sócio da XP Investimentos com o Pedro e com o Marcelo, que estão aqui. Talvez alguns de vocês conheçam. Ao final de uma longa jornada, fui dar uma volta ao mundo depois de 10 anos.
empreendendo. Visitei 42 países com o objetivo de entender o que estava acontecendo de inovação no mundo. Então, visitei startups, ecossistemas, pequenas empresas, grandes empresas, os principais cantos do planeta, China, Índia, Camboja, toda a Europa. Depois eu voltei a empreender junto com o Pedro, a fazer investimentos. Hoje nós somos sócios de 11 empresas, 11 startups, que a gente se orgulha muito, foram listadas aqui. E a gente está aqui um pouquinho, acho que a ideia é que a gente falar um pouquinho sobre inovação, sobre as novas profissões, sobre as habilidades que vocês precisam, que todos nós acreditamos são necessárias para encarar esse novo mundo, né? Bacana. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe, sou sócio da Evermonte, recrutamento executivo. Eu queria aproveitar e comentar um pouquinho para vocês sobre talvez o ponto central que a gente vive hoje, né? Que é um momento de grande transformação, e com um momento de grande transformação, naturalmente, há transformações enormes nas profissões do futuro, né? E as profissões, elas são construídas ou criadas com base, talvez, em 4 grandes variáveis, assim, que a gente acaba observando. Uma delas é a questão geopolítica, outra questão macroeconômica, que delimita sobremaneira esse ponto, questões de inovação científica e tecnológica, que acaba sendo um ponto bastante relevante, e as mudanças sociais, né? Que isso é uma particularidade de cada região do mundo e delimita também as profissões, e por isso que a gente percebe anualmente uma série de novas perspectivas, que de fato esse movimento vai continuar acontecendo ao longo dos próximos anos, de a cada ciclo a gente tem que exercer um exercício de predição do que está acontecendo no futuro. Aproveitando um gancho breve aqui, só para terminar essa fala, vocês devem ter acompanhado o movimento do metaverso, que vinha sendo muito falado nos últimos 12 meses, e agora boa parte das grandes empresas tech, os maiores nomes da indústria, decidiram retroagir um pouco nesse contexto, reduzir budget e investimento nessa área e migrar para a inteligência artificial. Isso tudo por trás tem uma lógica macroeconômica pesada, de juros, muito econômica, que todos devem estar acompanhando aqui, e, portanto, isso impactou as profissões do futuro. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso ao analisar isso, porque a variação ela tem que ser olhada cada vez com mais detalhes e num período mais curto, tendo em vista essas variáveis recorrentes que acabam acontecendo. Bacana. Pedro? Legal. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito legal ver esse evento cheio aqui, lotado, e não dá para não começar elogiando aqui os idealizadores desse projeto, os empreendedores que tomaram o risco para viabilizar isso aqui. É o 2º ano, então muito bacana ver essas iniciativas. Acho que muita gente tem vontade, mas pouca gente tem coragem de botar essa vontade em prática. Então, tomara que eu saia inspirado aqui, pelo menos tomara que vocês também, pelo que a turma do Zé Renato aqui e companhia estão fazendo. E é muito legal ver isso como gaúcho, como o Glitz falou, ver isso acontecendo aqui na nossa terra, né? E o Rio Grande do Sul voltando a ser talvez referência e exemplo de inovação, não só um povo comprometido, dedicado, mas também um povo que inspira e olha longe e faz as coisas certas. Quando a gente olha para esse mundo um pouco, eu tive a sorte de ter ao lado da minha jornada executiva e profissional o Glitz e o Marcelo, que também está aqui em algum lugar, então desde muitos anos já, talvez 2 décadas juntos. Então a minha história, eu passei pelas coisas talvez que o Glitz passaram, cada um com as suas perspectivas e atividades, mas a gente tem aprendido muito, e algumas coisas para mim ficaram muito claras, especialmente a partir do momento que a gente começou a entender mais, principalmente no início o Vale do Silício, depois entender essas novas dinâmicas de evolução, e a gente tentou sempre ir um pouco mais fundo nas grandes palavras, né, ou nas grandes motes, que às vezes parecem coisas interessantes, mas a gente tem o que está por trás de cada uma das frases que a gente vê, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a velocidade que o mundo evolui, né? Então, isso, o que significa isso? Significa que os ciclos são mais curtos. Ciclos mais curtos exigem que a gente não só olhe para a evolução de processo, que faça melhor aquilo que a gente faz, e isso é super importante para a gente ter escala, eficiência, criar impacto, mas também a gente olha para novas formas de fazer as coisas. Então, talvez nos últimos anos a gente viu uma força indo para palavras, né, que uma pessoa que está tocando numa empresa tradicional, estabelecida, com sucesso, mas isso aqui é coisa de louco, isso não fica de pé, tem que ter receita, mas tem que ter resultado, né? Talvez a gente viu esses mundos até um ano atrás, 2 anos atrás, acontecendo de forma paralela, onde tinha um mundo que olhava para crescimento, NPS, clientes felizes e azar do resultado. E a gente viu o mundo das empresas estabelecidas preocupadas em estabelecer o seu negócio, proteger o seu negócio e ganhar eficiência. E parecia que essas empresas andavam em paralelo.
Agora, com a crise aí do financeiro do mundo e com a enxugada, com a escassez do recurso, está todo mundo jogando o mesmo jogo. Como é que eu sou eficiente, como é que eu fico de pé, como é que eu faço mais receita que despesa, mas também como é que eu imponho o crescimento, como é que eu consigo viver esse novo e fazer a transformação. E eu acho que o nosso desafio aqui como profissão, como pessoas, como é que a gente traz essas duas coisas para dentro de casa, seja para o nosso dia a dia, seja para a nossa empresa, para a nossa indústria, para o nosso setor onde a gente trabalha. E eu acho ainda que é pouco provável que uma pessoa tenha essas duas capacidades bem desenvolvidas. Por isso que eu tenho que estar no lado do Glitz, que é um cara que me complementa, não é um cara que a gente está alinhado com propósito, está alinhado com valores, mas a gente se complementa em relação a habilidades e atitudes, porque ele tem coisas que eu não tenho e eu tenho coisas. Eu preciso do que ele tem e ele talvez precise das coisas que eu tenho. Então, eu acho que o nosso desafio está um pouco olhar para isso e talvez seja menos em tecnologia e mais em comportamento. Obrigado, Pedro. Bom, vocês viram que a ideia aqui é a gente gerar alguns insights, né, provocar bastante vocês. E aí, eu como mediador provocador, que eu me auto-intitulo, quero provocar meus painelistas aqui, tirar eles um pouco dessa zona de conforto, que vocês vão ter insights. Eduardo, trabalha na área de investimento, viajou o mundo inteiro, né? E a gente tem dois modelos hoje de preocupação quando se fala em transformação digital e tudo que está acontecendo no ambiente de inovação, né? Muito focado em tecnologia e as pessoas acabam entrando depois. Como é que tu enxerga isso, né? Trabalhando também na área de investimento, em que momento, qual é o perfil do profissional hoje, que quando a empresa diz assim, esse é um negócio bom para investir, né? Traz um pouco para nós da tua experiência em relação a isso. Eu acho que a primeira coisa, um investidor hoje ele não investe em negócio, ele investe em pessoas, né? Se o negócio não der certo, se tiver boas pessoas, elas vão pivotar aquilo e vão dar o jeito e vão achar o caminho. Mas o perfil de que a gente mais gosta hoje são pessoas que viveram aquele problema em grandes empresas, ou seja, eu trabalhei na área de crédito de um grande banco durante 10 anos, 15 anos, eu vivi aquilo, eu entendo que tem uma oportunidade ali, eu dei ideia para o banco que eles tinham que fazer aquilo, os caras não conseguem porque são muito lentos, mas eu conheço muito disso. Eu saio e eu vou montar o meu negócio, ou seja, ele tem 10 mil horas, a gente fala 10 mil horas de experiência naquilo, ele conhece os problemas, ele sabe quem contatar, ele sabe quem são os players do setor, então ele está muito preparado, né? Então é uma pessoa muito preparada para operar aquele negócio, né? Essa história que a gente, para mim, conto de fadas, o Mark Zuckerberg, de dentro lá do quarto da faculdade, tudo bem, deu certo, é um case, mas é a minoria, né? O grande sucesso, todas as pesquisas, todos os indicadores trazem que são pessoas que já tiveram uma experiência e vão ter uma capacidade de execução muito relevante. Vou tentar trazer a tua pergunta, porque tu falou um pouquinho da minha volta ao mundo, né? Aí, quando eu estava dando volta ao mundo, as pessoas vão perguntar, putz, traz alguma ideia de negócio, né? Tu que é desse mundo, eu estou querendo sair da minha empresa, mas eu quero empreender, mas eu não tenho nenhuma ideia. Cara, ideia de menos, eu posso dar 50 ideias, não vai fazer nenhuma diferença. O que vai fazer a diferença é a tua capacidade de execução. Se tu abrir uma churrascaria, a gente tem o case aqui do Rio Grande do Sul, Fogo de Chão, a maior churrascaria do mundo, vale 300 milhões de dólares, cara, o cara simplesmente executa muito bem um churrasco, né? Então, seja o que for, restaurante, padaria, qual é a grande ideia? Nenhuma, sim uma grande capacidade de execução. E quando a gente pega uma startup, que eu trago alguém do setor que conhece muito bem aquilo e que tem uma grande capacidade de execução, a tendência, obviamente, é ter um acerto muito maior, né? Fantástico. Eu trouxe dois perfis muito fortes, né? E um que me trouxe da primeira fala, que é a questão da inquietude, né? Aquela pessoa que está muitos anos numa empresa, que tem já uma experiência e ele percebe que a empresa não está nesse nível, ele sai em busca disso. E teve coragem. E tem coragem. Teve coragem. É um cara que está disposto a tomar risco, né? Porto Alegre tem um coletivo chamado Pô Inquieta, né? Nós nos consideramos os inquietos da cidade. Então essa inquietude e essa coragem faz a coisa andar. Eu gosto, só para terminar, eu gosto de dizer que para o empreendedor ter sucesso, não basta simplesmente, putz, eu tive uma enorme ideia, não, cara. Tu tem que realmente amar muito aquilo que tu faz, trabalhar muito, e daí sim tu vai conseguir ter sucesso. Não tem a menor chance de tu conseguir trabalhar pra caramba em um negócio que tu não gosta, que tu não tem paixão, que tu tá naquele problema há muito tempo e tu tem aquela ansiedade de resolver, né? Fantástico. Queria falar, Pedro? Posso trazer uma perspectiva diferente aqui da coragem? Eu acho que o empreendedor hoje, o executivo que não tiver empreendedorismo dentro do seu DNA também, ele não é... O executivo que tem empreendedorismo não é um corajoso, ele é um conservador. Porque o corajoso é aquele executivo que acha que fazer a mesma coisa que ele faz para sempre
vai continuar sendo relevante para sempre. Então, quando a gente olha na perspectiva, qual é o meu risco como executivo, como profissional, é que o meu skill acabe, que a minha utilidade deixe de existir, que eu não tenha mais o que fazer. Então, se eu enxergo esse risco aqui, esse risco da experimentação, ele é menor do que esse risco. Então, eu preciso encontrar uma maneira de viabilizar isso, sob pena de eu perder a minha relevância no tempo. Isso vale para a pessoa, isso vale para a empresa, isso vale para qualquer lugar. A gente estava acostumado num ciclo muito grande que bastava eu continuar escalando o ciclo, porque ele era muito longo. Na hora que o ciclo ficar curto e eu não estou disposto a transformar esse ciclo, eu estou condenado a algum momento a perder relevância. O modelo de carreira, né? A minha geração, um homem de sucesso tinha uma carreira única, um único emprego. Eu acho que o Felipe pode pegar esse gancho aqui. Eu quero trazer isso com o Felipe. Mas aquele executivo que acha que a obrigação de transformar a sua forma de fazer as coisas, ele está terceirizando o seu futuro a uma outra pessoa. Porque é alguém que tem que vir lá e me dizer como é que eu faço melhor do que eu faço. Então aquele cara que, cara crachá, 9 a 6, que acha que só tem que ir lá fazer, ele está se condenando a, no momento que alguém inventar uma forma diferente de fazer aquilo, ele sai do mercado. Então cada um deve ter a responsabilidade de buscar o que eu faço, qual é o meu objetivo e refletir todo dia. Será que essa segue a melhor forma de fazer o que eu tenho que fazer ou será que existe uma outra forma? Só que da mesma forma que eu melhoro o que eu faço, eu tenho que buscar um novo. Esse eu acho que é o desafio de hoje. Fantástico. Legal. Eu quero pegar o Felipe agora. Felipe, eu vou trazer já a pergunta, tu pode completar. Eu sou um heavy user de LinkedIn e acompanho quase tudo que é vaga de emprego, de inovação e transformação digital. E o modelo hoje, daquela montagem do perfil, é um modelo de 10, 20 anos atrás, né? As empresas querem contratar alguém para inovação, mas que se formou há 20 anos. Meio estranho. Qual é o perfil de hoje das empresas que estão buscando um profissional para contratar, já que tu trabalha, eu diria que aqui é o cara que sente o termômetro do mercado, não daqui a 6 meses, 1 ano, é hoje, porque hoje as empresas precisam contratar. Então, se quiser complementar o do Pedro Eu acho que tem um ponto que o Pedro comentou aqui que é super importante, que é essa aproximação do mundo empreendedor, do mundo executivo. Antes existia uma clara divisa entre os dois perfis. Hoje em dia a gente começa a combinar esses soft hard skills, então praticamente são uma fusão. E nos nossos projetos a gente vê cada vez com mais recorrência e taxas de aprovação pessoas que tiveram experiência empreendedoras, mesmo que de insucesso, ou talvez especialmente de insucesso. Então esse é um movimento que acaba acontecendo com muita frequência. Quando a gente fala das empresas, a gente tem 2 grupos de empresas mais profissionais, digamos assim, ou mais profissionalizadas, multinacionais, que já têm um modelo mais bem estruturado e caminham junto com consultorias mais avançadas. Tem o grupo de empresas de controle familiar, que ainda no Brasil é um número preponderante. Então, antes de preparar para essa mudança, a gente tem toda uma preparação de mindset educacional para preparar essas companhias para fazer essas grandes mudanças, senão não acontece, né? Eu digo, a gente não pode fazer o melhor processo do mundo, a melhor divulgação, ter as melhores pessoas, mas o processo acaba não acontecendo se não tiver uma preparação anterior a isso, né? Então acho que esse é um ponto bem importante. Posso contar uma história aqui? Claro. Atrapalhar que eu... Esses dias eu estava fazendo... eu estava assistindo uma live que era... Aí o cara perguntou assim... Onde você estudou? O cara falou... sei lá, estudei na URGS. Formei... Quando você se formou? Me formei em 95. Aí o cara pegou uma foto do Monza Classic 95 e falou assim... esse aqui é você. Lá em 95 você era sensacional. Hoje você é isso aqui. Beleza, tem muito mais. Então, eu acho que o desafio nosso hoje não é onde você estudou, é como você se mantém em desenvolvimento. Como é que eu consigo criar maneiras, por exemplo, aqui, né, todo mundo, como é que eu me mantenho em desenvolvimento, aprendendo, entendendo o que está fazendo e tenho algum espaço dentro da minha rotina para experimentar esses novos processos. E tem um ponto que, de alguma forma, eu tenho certeza que aqui na plateia a gente tem executivos e tem empreendedores e ambos estão buscando a mesma fonte de conhecimento, né? Estão buscando a mesma fonte de conhecimento, por quê? Porque talvez há 5, 10, 15 anos atrás, a principal fonte de conhecimento não eram os livros, 20 anos atrás não eram os livros, ou era a universidade, né? E normalmente a universidade se formava em 5 anos e de alguma forma tu virava um expert naquele assunto, né? Coisa que não acontece mais. Provavelmente quando você se formar depois de 5 anos, que você aprendeu no início da faculdade já não vale mais, já mudou, né? Porque o conceito de educação que a gente foi acostumado é um conceito de educação onde existe uma teoria lá, tem um mestrado, doutorado, aquilo vira um livro e aquilo vira uma matéria, uma disciplina na faculdade. Isso leva normalmente 5 a 10 anos para acontecer, né? Só que de 5 a 10 anos já acabou, aquilo já não vale mais, né? Então o conceito de educação que a gente acredita muito é a educação do agora, né? Exatamente o que está sendo feito aqui. Eu quero saber o que as pessoas que estão tendo sucesso estão fazendo, né? Um evento como esse aqui é o que realmente vai melhorar os profissionais, vai deixar eles mais preparados para entender, o que o cara do Google está fazendo hoje
no marketing digital? O que o cara do Netflix está fazendo para reter as pessoas, né? O que as pessoas estão fazendo agora? Se a gente for se deter nos livros, no passado, na academia, de alguma forma existe uma grande tendência daquilo já está obsoleto e não fazer mais sentido no dia de hoje, né? Fantástico. Eu tenho certeza que 99% do público quer fazer uma pergunta para o Felipe e eu vou tentar traduzir. Felipe, qual é a atividade que as empresas mais querem contratar hoje? Se esse evento fosse há 6 meses atrás, a gente conversou nos bastidores, a gente teria uma atividade que todo mundo quer trabalhar. Hoje mudou o mundo. Então, Felipe, o termômetro do dia que a tua empresa trabalha, quem é pode dizer mais de 1, 2, 3. Qual é o profissional que as empresas querem contratar hoje? Em termos de perfil, tem similaridades muito grandes, né? Então, questão de comunicação, por exemplo, é fundamental e a gente não encontra em todas as áreas pessoas muito fortes nesse quesito. Liderança, ainda por mais clichê que a palavra seja, ela é fundamental, especialmente num ambiente de trabalho híbrido, e vai ser cada vez mais desafiador liderar pessoas de forma remota. Então, esses soft skills eles vão estar cada vez mais em voga, tendo em vista que a automação e a inteligência artificial vão substituir boa parte, não só dos trabalhos, mas do nosso trabalho. Então, atividades outrora muito operacionais e coisas do gênero não precisaríamos fazer em breve, e vai nos provocar a ter que tomar decisões mais complexas e avançar nesse sentido. Eu diria que esse no âmbito mais comportamental, no âmbito técnico, uma maestria com dados. Então acho que esse é um ponto fundamental para qualquer cadeira, domínio de dados, construção de cenários. Isso também é super importante, análises mais complexas, porque de novo, isso é o que a máquina ou a inteligência artificial vai conseguir preparar para a gente, mas nós como seres humanos vamos precisar desse toque final. E traduzindo isso em posições, talvez agora mais recorrentemente nesse primeiro trimestre, que já está praticamente terminando, o mais forte tem sido posições comerciais. Então todo mundo comercial, mas não um comercial tradicional, né? O Chief Revenue Officer, que o pessoal está super acostumado a falar sobre, posições de novos negócios, e-commerce, então posições mais ligadas a produtos digitais, tudo que vai mais para novos negócios, numa estratégia pragmática de geração de receita, talvez indo na contramão do ano passado, que foi muito tecnologia, tem mudado fortemente. Legal. A gente falando de profissional do futuro não pode falar de educação, né? A gente comentou muito. Então eu queria trazer nos últimos 7 minutos que a gente tem, que tipo de educação hoje uma pessoa precisa priorizar? De qualquer área que queira abordar agora. 1 minuto, tá? 1 minuto para a gente poder fazer a dica final aqui. Eu não posso ser repetitivo, para mim é exatamente entender o que as melhores pessoas do meu segmento estão fazendo para ter sucesso, né? Eu acho que de alguma forma hoje existe um problema que as pessoas planejam um longo prazo, mas não têm capacidade de transformar aquilo em pequenos atos de curto prazo, né? Tu me perguntou a questão do empreendedor de sucesso. Ele consegue ver lá na frente, mas vai conseguir, cara, essa semana eu vou fazer isso, na semana que vem eu vou fazer outra e vou terminar o mês fazendo isso, né? Então, de alguma forma, essa capacidade de entender que o longo prazo é uma sequência de curto prazos. Bacana. Felipe? Olha, em geral, eu diria que o mais importante agora, em termos de preparação e dica, é fazer uma autorreflexão. Assim, a gente ainda encontra muitos executivos, aí na nossa dinâmica aqui, que são as pessoas no topo dessas companhias e organizações que ainda têm uma dificuldade maior de uma autorreflexão dos seus pontos de desenvolvimento. Então, o primeiro passo é conseguir olhar no espelho ou buscar uma ajuda especializada de bons parceiros para ajudar e conseguir evoluir. Do ponto de vista técnico, reforço que dados e análises mais estratégicas de cenários são fundamentais e tentar desenvolver ao máximo liderança e comunicação. A gente estava até estudando internamente, aqui no estudo prévio nosso, que comunicação foi o fator de exclusão ou de não escolha dos executivos na etapa final de um processo seletivo. Então, assim, por incrível que pareça, pessoas super sêniores, elas ainda são eliminadas ou perdem a vaga para o seu concorrente em detrimento de uma comunicação que não conseguiu levar a mensagem clara nessa etapa tão importante. Maravilha. Pedro? Legal, a minha visão é diferente. Eu acho que o nosso principal desafio hoje é como é que a gente olha mais longe. Hoje, quando a gente olha para o Brasil está muito bem estruturado em relação a desenvolvimento de pilares de tecnologia para fazer coisas relevantes. A gente tem inteligência, tem gente muito bem formada, a gente tem um monte de dor no mercado, a gente tem acesso às principais tecnologias disponíveis no mundo, mas quando a gente olha hoje para o nosso telefone celular, a gente vê que a metade do que está aí no telefone de cada um de vocês são aplicativos de fora do Brasil, que estão vindo de lá de fora e ocupando indústrias, mercados, serviços, etc. E quando a gente olha para o número de aplicativos do Brasil indo lá para fora, esse número é irrelevante. O que mostra que no tempo a gente está perdendo o jogo, e o motivo pelo qual a gente está perdendo esse jogo é porque a gente olha muito curto.
a gente olha para o vizinho, para a cidade do lado, a gente olha eventualmente para o estado, mas a gente não está olhando lá para longe, porque se a gente olhar lá para longe, a gente vai começar a criar soluções que vão ter pelo menos condições de combater quando a tecnologia vier, ou tomara eventualmente entrar lá e atacar aqueles mercados. Isso para o futuro da nossa economia, da sociedade, até como relevância do país no sentido econômico, é fundamental hoje ter isso. E o motivo pelo qual isso não acontece é que a gente olha muito curto. Então, o meu desafio aqui é que aprendam com o que está lá na fronteira de mais legal do mundo, porque é lá que a gente vai entender o tamanho do gap que a gente tem, e como a gente é inteligente aqui, dedicado, a gente vai fechar esse gap e vai competir globalmente, mesmo que atuando aqui. Maravilha. Pessoal, nos nossos 4 minutos, a gente sempre tem a ideia que as pessoas saiam com alguma coisa assim, ó. O que eu posso fazer quando eu levantar da cadeira? Então, dica final, 1 minuto, controlado pelo tempo. Eduardo, o que as pessoas vão levantar daqui e vão dizer, puxa, eu vou anotar essas 4 dicas aqui e vou começar a fazer daqui a 10 minutos? Eu acho que o pilar do sucesso, na minha visão, é um tripé, tá? Não é um pilar, é um tripé. Ele é risco, amor e trabalho. Tá? Se eu quero ter sucesso em alguma coisa, sim, eu vou ter que tomar risco, então eu vou ter que largar o meu emprego, eu vou ter que fazer uma coisa diferente, eu vou ter que tomar algum risco na minha vida. Eu só vou conseguir tomar esse risco e eu só vou conseguir ter sucesso se eu trabalhar pra caramba nesse negócio. Pra caramba. Não existe vida fácil. Puta, vou ganhar dinheiro, deu certo pra caramba. Não. Todo mundo sabe que, cara, no final vai ter que trabalhar pra caramba. Só que eu só vou conseguir trabalhar pra caramba em alguma coisa se eu amar muito aquilo que eu faço. A menor chance de eu trabalhar em alguma coisa que eu não gosto, achar que eu vou ter sucesso hoje em dia. Então, risco, amor e trabalho. Se faltar algum desses, dificilmente empreendendo ou fazendo alguma coisa diferente na vida, alguma coisa grandiosa na vida, vai ser possível ter sucesso. Maravilha. Felipe, dica final. Eu acho que ela vai muito em linha com o que o pessoal comentou, principalmente tornar os profissionais ou executivos cada vez mais empreendedores. Isso é o que 99% dos nossos clientes pedem, cada vez mais senso de dono, que eu vou até ser repetitivo com algumas falas aqui do pessoal, mas exatamente isso, é mergulhar como se for o dono da companhia, agir como se fosse o dono, trabalhar como se fosse o dono, e primeiro fazer esse resultado para depois ter expectativa, porque ainda, até por uma questão geracional, hoje há uma expectativa muito de se ganhar antes de se construir algo, né? E talvez o que o mercado ainda espera, principalmente liderado por uma outra geração de idade diferente da força de trabalho, é que primeiro se tenha uma grande dedicação, um senso de dono muito apurado, uma entrega muito substancial e de resultado claro, para depois chegar a ser uma grande conquista de um prêmio e, claro, caminhar inclusive uma estrutura de partnership, que é o sonho de boa parte dos novos executivos, né? Maravilha. Pedro? Então eu vou pegar esse gancho aqui, eu acho que na linha do que eu preciso olhar longe, preciso entender o gap para eu chegar lá, eu preciso saber onde eu sou bom para cumprir, né, esse gap, onde eu não sou bom. E aí, onde eu não sou bom, como é que eu trago pessoas para trabalhar comigo? E como é que eu crio um alinhamento verdadeiro entre as pessoas, que está um pouco ligado a esse teu gancho da partnership? Porque às vezes a gente reclama que, estou sobrecarregado, estou sozinho nas minhas costas, mas a gente não cria uma condição para que as pessoas de fato embarquem naquilo conosco. Elas estão para nós, não conosco. E eu acho que para quem quiser fazer coisa relevante hoje, vai ter que fazer coisas com as pessoas. Aqueles CEOs super-heróis que sabiam tudo, resolviam tudo e tinham todas as respostas, eu acho que não existem mais, porque o mundo está muito complexo, muito rápido, você tem que ter muitas habilidades muito profundas para saber. Então, para fazer coisas eu preciso ter conosco, por isso eu tenho a sorte de estar aqui com o Glitz, Marcelo, com outros sócios que nos complementam, para conseguir, através desse time complementar, entender como é que a gente ataca as oportunidades no mercado, que são enormes, e quanto mais duro os tradicionais ficarem, mais espaço eles vão deixar para que o novo surja. Fantástico. Pessoal, minha dica, furem a bolha, saio da bolha. Eu conheço pessoas de algum setor que só vai no evento do setor. Conecte em pessoas que não são da atividade de vocês. No momento que a gente sentar, nós 4 que nos conhecemos hoje, e ficar 3 meses junto, não vai sair mais ideias. Então, conectem-se em pessoas fora da bolha. Melhor evento que eu participei, ou do evento que eu não entendia nada, e disse para minha mulher, eu vou no evento de agronegócio. Minha mulher disse, tu vai fazer o que lá se tu não entende nada? É por isso que eu vou. E lá eu conheci uma das empresas mais inovadoras do Rio Grande do Sul, que é a primeira que tem um trator patenteado com inteligência artificial da América Latina. Eu jamais teria conhecido esse tipo de negócio. Então, saio da bolha, explore o LinkedIn, conecte-se. A gente está aqui à disposição de todo mundo para seguir conversando. E eu quero pedir para os meus amigos do palco uma salva de palmas para vocês. O sucesso do evento são vocês.
tirar uma foto nossa. Vamos virar para cá.